Bom, a síndrome do pensamento acelerado, ela está na base de muitos transtornos, não apenas do estresse crônico, doenças psicossomáticas, mas também da farmacodependência e até mesmo de outros transtornos mais graves, como a depressão. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, devem desenvolver o último estágio da dor humana, que é, como eu disse, a depressão. A depressão é o último estágio da dor humana. Infelizmente, o número de pessoas que vão desenvolver ao longo do traçado da sua história é muito grande. E, de acordo com o Instituto Social de Pesquisas da Universidade de Michigan, pasmem, uma em cada 2 pessoas desenvolverá um transtorno psiquiátrico, e não apenas depressão. Pânico, ansiedade, farmacodependência, doenças psicossomáticas e assim por diante. Bom, vamos fazer um teste aqui sobre a sua qualidade de vida para vocês entenderem como nós podemos, como nós estamos em níveis dramáticos em nossa saúde psíquica, na nossa mente livre, para também projetarmos por que tantas pessoas estão entrando nas armadilhas das drogas. Sejam sinceros aqui, por favor, levante as mãos. Quem é que sofre por antecipação? Bom, agora eu quero perguntar. Sofrer por antecipação é fazer o velório antes do tempo. Quem é que quer fazer o velório antes do tempo? Bom, ninguém. Mas por que sofremos por antecipação? Porque o eu não é um bom gestor psíquico, porque o alto fluxo lê a memória milhares de vezes, devido ao excesso de informação, o excesso de atividade, o excesso de preocupações. Então, nós excitamos um fenômeno que é fundamental, e esse fenômeno, ao invés de colaborar, ele usurpa, controla o diretor financeiro, controla o presidente da empresa chamada mente humana. Outra pergunta, quem é aqui, por favor, cansado? Levante as mãos. Uma plateia de cansados. Tem pessoas tão cansadas que nem conseguem levantar as mãos direito. Parabéns, obrigado pela sinceridade. Vocês são normais, porque o normal na atualidade é ser estressado e tenso e irritadiço. E o anormal é abraçar as árvores, conversar com as flores, viver relaxadamente. Mais um sintoma. Quem tem dores de cabeça? Dores musculares, irritabilidade, baixo limiar à contrariedade. Sejam sinceros, ou déficit de paciência. Eu acho que nós deveríamos abrir um hospital aqui. Mais uma pergunta, e se me responderem coletivamente, eu vou encaminhá-los um mês para no Hotel Fazenda. Pagos pela Federação das Indústrias do Paraná. Por favor, quem é que tem déficit de memória ou esquecimento? Levante as 2 mãos. Bom, uma plateia de esquecidos. Para esse esquecimento, não procure o seu médico, porque ele também deve estar esquecido. O déficit de memória ele representa um grito de alerta do cérebro para o eu, que não consegue gerir pensamentos, ter um caso de amor com a qualidade de vida, proteger a emoção e administrar os pensamentos. Como nós não conseguimos, ele dá o grito, ele apaga os campos da memória na tentativa de pensarmos menos e protegermos mais a homeostase, o equilíbrio psíquico. Como não conseguimos, não apenas ocorre o déficit de memória, mas também uma série de sintomas psicossomáticos, como eu disse, dores de cabeça, dores musculares, dor na garganta, opressão, diarreia quando está tenso, até o câncer. Nós estamos muito preocupados com a explosão de índice de câncer, de tumores cancerígenos, que não se explica apenas pelo controle, pelo tabagismo, alcoolismo, e poluição ambiental, pesticida e fatores genéticos. O ser humano hiperpensante, ele agride constantemente o seu corpo, e na época eu me formei na faculdade de medicina, 1 em 20 desenvolveu câncer, hoje, pasmem, 1 a 4 a 5 pessoas. Aumentamos em 400 a 500%, e com os colegas que eu tenho desenvolvido em pesquisas, inclusive ligado a Harvard, tenho dito que o ser humano, o eu, que não é trabalhado para ser autor da própria história, ele pode agredir constantemente o seu cérebro e todo o seu corpo, e isso pode ser um fator também
junto com outros, que desencadeia ou acelera essas células egoístas que se multiplicam sem nenhum controle. Queridos amigos, essa é a situação do ser humano moderno. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Agora, uma outra coisa. Falei da síndrome do pensamento acelerado. Agora quero falar da síndrome do circuito fechado da memória, que também tive o privilégio de descobri-la e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é cometida por ela. A síndrome SPA, ela leva a um baixo limiar para a frustração, uma incapacidade de lidar com contrariedade, uma dificuldade de traçar projetos de vida, estabelecer critérios saudáveis para ter uma mente livre e, consequentemente, em pessoas mais fragilizadas, talvez não na maioria de vocês, mas as pessoas mais fragilizadas, elas acabam usando o álcool etílico, que é uma substância socialmente aceita e comercialmente livre, a cocaína, o crack, que são drogas ilícitas, como fator para aliviar a sua ansiedade ou, então, como fator para produzir prazer, já que há um déficit enorme de encantamento, de alegria, de satisfação nas sociedades modernas. Quero dizer também que a síndrome do pensamento acelerado pautou por baixo o nível de autorrealização. Nós estamos na era da indústria do entretenimento. Qualquer criança e adolescente, por mais pobre que seja, tem acesso a horas por dia de televisão, ou de jogos de videogame, ou de outras brincadeiras que poderia propiciar o prazer. Nós deveríamos ter, neste século, a geração mais feliz e contemplativa de todas as outras gerações, mas estamos diante da geração mais triste, mais insegura, mais insatisfeita. A síndrome do pensamento acelerado nos leva a precisar de muitos eventos para ter migalhas de satisfação. Eu já tive a oportunidade de tratar de celebridades internacionais, de pessoas multimilionárias, e vi muitos miseráveis morando em palácios, porque eles eram ótimos para a sociedade, mas não eram para si. Eles não aprenderam a refinar o seu eu para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Eles não aprenderam a gerenciar pensamentos e a proteger a sua emoção. Portanto, queridos amigos, a atualidade, a problemática das drogas, elas devem ser compreendidas a partir do funcionamento da mente. O que está errado? Aonde nós alteramos? Quais são os mecanismos que se tornaram doentios para fazer com que esse Homo sapiens não seja livre? Não faz muito tempo eu dei uma conferência no Supremo Tribunal Federal, e ali eu disse que nunca, numa sociedade livre, quando eu falo sociedade livre, eu falo sociedades modernas, democráticas, nunca, numa sociedade livre, houve tantos escravos, no único lugar que é inadmissível ser um prisioneiro. Escravos dentro de nós mesmos. E a síndrome do circuito fechado da memória, mais do que a síndrome do pensamento acelerado, encarcera o ser humano. Bom, eu disse que o registro é automático e involuntário, e ele forma janelas. Grande parte das janelas são neutras, tem número telefônico, números de endereços das pessoas, informações básicas das empresas, das escolas, assim por diante. Mais de 90% de todas as milhões de informações estão dentro das janelas que são neutras. Mas há dois grupos especiais de janelas, um chamado traumática, o conflitante ou killer, e a outra light, que ilumina o eu, estimula a consciência crítica, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de criar, de pensar multifocalmente, de racionalizar nossas mazelas. Então, as janelas light são importantes, elas vão definir nossos níveis de paciência, tolerância, generosidade, altruísmo. E as janelas killer, elas têm um alto volume de tensão. Quando você entra lá, o volume de ansiedade bloqueia milhares de outras janelas, fechando o circuito da memória, fazendo com que o Homo sapiens reaja como Homo bios. O ser humano inteligente e culto, ele pode reagir instintivamente, reagir sem pensar e, consequentemente, cometer os maiores erros da sua vida nos primeiros 30 segundos, onde ele está sequestrado por uma janela killer. A síndrome do circuito fechado da memória, então, gera incapacidade de pensar antes de reagir, de se colocar no lugar do outro, de pensar a longo prazo, de ter um caso de amor com a nossa qualidade de vida,
de dizer não diante das contrariedades e de não submeter à influência dos outros quando essa influência é doentia. Agora, imagine que os adolescentes, eles estão numa fase onde estão formando a base das janelas lights, e quando existe janelas killer, medo do que os outros pensam, falam de mim, angústia, ansiedade, humor depressivo, naquele exato momento, quando entram numa janela killer e também quando estão debaixo da síndrome do pensamento acelerado, diminui a consciência crítica, diminui a capacidade de ser autônomo, de ter opinião própria. Naquele momento, ele cede ao uso de drogas, mesmo que nas escolas falaram-se algumas vezes, não de maneira não profunda, mas abordaram o assunto, os pais abordaram o assunto e assim por diante. Naquele momento que se fecha o circuito da memória, ele não consegue pensar a longo prazo, não consegue ser autônomo, ter consciência crítica. Isso também ocorre com os funcionários nas empresas. Quando estão angustiados, insatisfeitos e presos por janelas traumáticas, eles podem partir para o primeiro uso. E o problema é que uma cocaína, um crack, o volume de estimulação é tão grande que forma uma janela killer especial, não apenas traumática, mas duplamente traumática, chamada janela killer duplo P. P de poder, power, poder de encarcerar o eu e poder de deslocar a maneira de nós vermos, interpretarmos e sentirmos a vida. O killer, o volume de tensão é tão grande que numa outra experiência, quando está angustiado, ou quando pensa nas drogas, quando alguém pressiona, ou está num ambiente social, entrou naquela janela que tem experiência inicial do uso de drogas, e ele fecha o circuito da memória e parte para o novo uso. Portanto, o querido secretário de antidrogas de Cascavel, quero dizer que mesmo bons pais, mesmo educadores maravilhosos, empresários fascinantes, professores, médicos ilustres, podem gerar filhos que aprisionam-se, sequestram-se nos solos da sua memória, porque o volume emocional, o volume de estimulação, o grau de ansiedade gerada por uma droga no exato momento em que a pessoa usa, ele pode, por si mesmo, construir essas masmorras intrapsíquicas. O álcool etílico, no entanto, o álcool ele demora cerca de 6 anos para se produzir uma dependência. A heroína gera uma dependência física importante, e 1 semana depois de injetada a droga, geralmente é injetada a heroína, então se produz uma dependência física e psicológica alta. O álcool etílico também produz uma dependência física, mas como é ingerida e o efeito psicotrópico é menor do que o efeito dos opiáceos, então demora muito mais tempo. Claro que vai depender do tipo de personalidade, do metabolismo da pessoa, da carga genética, aí o processo pode ser acelerado ou prolongado. Mas o crack tem um efeito tão grande, tão intenso, que depois de algumas vezes a pessoa já financia essas janelas killer duplo P, encarcerando num único lugar que deveria ser livre. Queridos amigos, falando sobre o circuito da memória, nos primeiros 30 segundos eu disse, nós cometemos os maiores erros da nossa vida e os usuários também. Palavras que nós nunca deveríamos dizer para as pessoas que não são caras, são ditas nesses exatos momentos. Atitudes que nunca deveríamos tomar diante das pessoas que nós escolhemos, da pessoa que nós escolhemos para dividir a nossa história, são produzidas. Professores jamais deveriam expressar certas atitudes para os seus alunos alienados, arredios ou que têm atitudes inadequadas. São produzidas nesses momentos. E nesses momentos onde nosso eu é um escravo, nós pressionamos, aumentamos o tom de voz, criticamos, excluímos, punimos e formamos mais janelas killer no outro, mais janelas traumáticas no outro, consequentemente expandindo os horizontes da dependência. É fundamental que todos os empresários tenham a consciência de que os seus funcionários representam o maior capital das suas empresas. Eles representam a joia da coroa. E deve ter um canal não punitivo, não de estranhamento ou de exclusão, quando as pessoas usam drogas, mas de acolhimento, de generosidade e de altruísmo.
um ser humano é verdadeiramente feliz, estável e profundo emocionalmente quando ele tem coragem para investir na felicidade dos outros. O egoísmo, o egocentrismo e o individualismo nunca foram defesas saudáveis e nunca foram o baluarte das pessoas saudáveis e livres, mas das pessoas doentes. Empresas saudáveis, eu dei palestra não faz muito tempo para 50 empresas psicologicamente saudáveis. Empresas saudáveis são empresas que não têm funcionários que sejam plenamente saudáveis, porque ninguém o é. Haja vista que quase todos vocês estão com 3, 4, 5 sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Empresas saudáveis são empresas que investem nos seus funcionários como a joia da coroa, como estrelas vivas no teatro da existência. Empresas que consideram que as suas máquinas, os seus programas de computadores, os seus produtos e seu aporte financeiro nos bancos é o principal capital, elas erraram o alvo. Elas acertaram no trivial e erraram no essencial. Nós precisamos ter um caso de amor com a humanidade. Precisamos ter um caso de amor com a vida, porque a vida é bela e breve como gotas de orvalho, que por instantes aparecem e logo se dissipam aos primeiros raios solares do tempo. Muito obrigado por me ouvirem.